Pô, depois do episódio de ontem, não se justifica. Ele foi atingido ali, ó. E aí vem a insistência. E aí vem a agressão. Que isso? E vindo especialmente de alguém que o tempo todo, Paulo, Ana, Lino, quem nos acompanha, demonstra fé antes do jogo. O que o Everson fez ontem não é de um homem de fé. A atitude que ele teve a 20 segundos do final do jogo... Foram 23 expulsões. Ontem nós vivemos, nessa partida, uma vergonha histórica. É algo que vai ser lembrado em páginas de história do futebol brasileiro para sempre. Então, eu acho que tem que ter uma reunião aí por parte do Conselho de Segurança da CBF, junto com o pessoal da Federação Mineira. Tem que ter, sim, uma punição. Esse jogo era aquele jogo que tinha que se mostrar. Eu vou ser até um pouco... E eu assino embaixo o que o PC falou, assino embaixo o que a Ana falou, o que você falou. Tem que punir, mas punir severamente. O que era para ser apenas mais uma grande final entre dois gigantes, acabou virando um verdadeiro caos dentro de campo. Teve confusão, agressão, muita violência e um clima totalmente fora de controle entre os jogadores das duas equipes. A polêmica já tomou conta do mundo do futebol. E hoje, neste debate, você vai conferir tudo sobre essa situação que está dando o que falar. E em cima até dessas duas observações absolutamente pertinentes para o debate, me veio uma outra sobre algo que aconteceu ao final da partida entre Galo e Cruzeiro, onde o Everson, que semana passada eu disse que se técnico da seleção brasileira eu convocaria, e mais me causou estranhamento pelo seguinte: o Everson, e nós sempre que acompanhamos jogos do Galo, sabemos que antes de começar o jogo e ao término do jogo, ele é um homem de fé. Eu sou um homem de fé, eu tenho fé. E a fé não costuma falhar, como já dizia Gilberto Gil. E eu respeito muito as pessoas de fé, independentemente da crença que ela tem. A pessoa tem fé. Fé não é ideologia, fé, você acredita. E como um homem de fé, eu todo dia sei que eu errei em alguma coisa e eu procuro melhorar. O que o Everson fez ontem não é de um homem de fé. A atitude que ele teve a 20 segundos do final do jogo, em que ele podia defender a bola e até no ímpeto colocá-la rapidamente em jogo para, enfim, numa tentativa desesperada de fazer em 20 segundos o que o Galo não conseguiu fazer em 98, e isso foi atestado até pelo seu técnico após o jogo em entrevista. Um homem de fé não pode fazer aquilo. Um homem de fé hoje já deveria ter se manifestado dizendo: olha, eu estou envergonhado porque eu cheguei em casa, meus filhos me olharam, minha mulher me olhou, minha família, tudo aquilo. Porque é a partir do gesto do Everson que tudo degringola. O Paulo sabe muito disso, já participou de episódios assim, que muitas vezes não custa nada para explodir. Tá para explodir, vai explodir. Mas se ninguém der um passo à frente, não explode. E termina numa tensão que você entra no vestiário esmurrando parede, dando bico, enfim. Mas não explode. Foram 23 expulsões. São 20... Ontem nós vivemos, nessa partida em especial, uma vergonha histórica. É algo que vai ser lembrado em páginas de história do futebol brasileiro para sempre. E tem que ser punido agora, né? Não adianta punir só no Campeonato Mineiro do ano que vem, não. Porque a punição vai ser só para o Campeonato Mineiro do ano que vem. E aí é que eu entro no aspecto abordado pela Ana e também no aspecto abordado pelo Paulo, que é o seguinte: você não pode naturalizar isso. Ao término do jogo, entrevista, eu fui lá defender meus companheiros, aí dá uma risadinha, pô, isso não é legal, né? Cara, não é legal. E aí não é para rir quando estiver falando do tema. É para se envergonhar. Você acha, certamente, sinceramente, esses jogadores que se envolveram nisso, se um é solteiro, mas tem família, você acha que é legal aquilo que a tua família viu ali? Numa página que deveria ter uma outra manchete, né? Porque ontem era a volta do estádio. Então, aí você não teve até agora... É tudo que as forças querem para falar, então, gente. Vamos voltar ao normal. Vamos voltar ao normal. Mas aí, daqui a pouco nós vamos fazer time único, né? Porque não tem como você pedir para a torcida, que não é profissional, né, ter paz, ter harmonia, se os profissionais não são capazes de fazer isso. Que mensagem, a partir do gesto do Everson, que não se justifica. Não se justifica. Se eu, semana passada, disse que ele, pelo goleiro que ele é,
merece uma convocação para a seleção brasileira, que eu, caso o técnico da seleção brasileira fosse, o convocaria. Pô, depois do episódio de ontem, não se justifica. Ele foi atingido ali, ó. E aí vem a insistência, e aí vem a agressão. Que isso? E vindo especialmente de alguém que o tempo todo, Paulo, Ana, Lino, quem nos acompanha, demonstra fé antes do jogo, se ajoelha. Depois do jogo, independentemente do resultado, se ajoelha novamente. Enfim, mostra a fé. Só que a fé, ao invés de ser a fé que, como diz Roberto Carlos, me faz otimista demais, me faz violento demais. O presidente Pedrinho ontem, nessa entrevista que a Ana destacava, lá pelas tantas, das duas conversas, né, foi uma entrevista feita em duas partes, ele participa do Seleção, retorna depois e continua falando. Numa delas, perdão, no fechamento ontem, ele dá duas entrevistas, vai e volta. Então, no segundo momento, ele fala sobre o ambiente que se criou em Belo Horizonte. Nos preserva até o Grupo Globo, né, pela parcimônia, pelo direcionamento editorial, mas isso inclui todos nós. A gente não tem como não se sentir dentro também desse ambiente, porque é o nosso ambiente de comunicação. A preservação de profissionais do Grupo Globo não significa a preservação de boa parte da mídia, que hoje em dia entende que a melhor maneira de engajar valorizar um jogo é criar a ideia de confronto. Então é uma dor que a gente compartilha, é isso que eu quero dizer. A gente faz parte disso tudo, compartilha e compreende o que está acontecendo. E realmente a coisa está começando a passar do tom. Não é culpa nossa o que aconteceu. Lino, mas às vezes, todos nós precisamos refletir sobre várias coisas. O PC está falando aqui, eu não vou me recordar agora de um treinador que estava passando para ir para o jogo, de uma final também de um estadual agora, que o repórter chega para ele e fala assim, e aí, está preparado para a guerra? E o treinador foi perfeito. Eu peço até perdão que eu não vou saber o nome do treinador agora. Ele fala assim, que isso, rapaz? Eu estou indo para um jogo de futebol. A gente está preparado para fazer um jogo de futebol. Por isso que o futebol se descaminha para esse lado, porque o repórter ficou sem graça. Então, assim, quando você tem... E isso aconteceu também lá no Grenal. Sim. Teve uma semana toda... bélica, né, de falações, e isso acontece sempre. Não é agora não, gente, isso acontece na minha época. Claro. Que você tinha uma semana que todo mundo estava falando que era um jogo decisivo, era um jogo de guerra, esse jogo era aquele jogo que tinha que se mostrar. Você tem um pouco, e eu assino embaixo o que o PC falou, assino embaixo o que a Ana falou, o que você falou, tem que punir, mas punir severamente. Eu concordo com tudo isso. Eu só vou pontuar uma situação aqui que é impopular minha, mas eu vou ter que falar. O problema, e aí tem que ser pedir desculpa, a seriedade de como o Hulk fez, vir a público pedir desculpa, porque é vergonhoso, é feio. Só que, como você falou, você citou o Everton. O Everson, perdão. E ele praticamente, ele foi ele que riscou. Ele que tirou o pino da granada. Riscou o fósforo. Só que aí tem momentos, dois jogadores lá dentro, e eu não estou passando pano, pelo contrário, vou repetir de novo, tem que ser punido. Só que chega um momento lá dentro que você não tem esse controle. Lá dentro do campo não consegue controlar. Porque se um jogador, e isso aconteceu, vocês podem ver, tem jogadores que foram separar. Só que esses jogadores que foram separar já tomaram 2, 3 socos nas costas. Então, assim, é errado, gente. O que eu estou falando aqui é errado. Foi uma briga mas na crocodilagem. O que é dentro, lá dentro, é muito difícil você ter esse tom, essa sensibilidade, né? de é por isso de não que eu digo, mas se o Everson não puxa o pino da granada... Sim, aí eu concordo plenamente. E ele deveria vir a público, isso eu concordo com você. Claro. Ele não, a maioria, porque é vergonhoso isso. Eu fui atleta, isso já aconteceu comigo. Me senti vergonha na semana, no mês, e até hoje, o Lino falou isso aqui, que isso ficou marcado. Até hoje as pessoas olham para mim e falam aquela confusão. Então, assim, é ruim. Você acha que o atleta gosta disso? E sabe qual que tá outra coisa que me chamou a atenção? Exceto nas decisões disputadas domingo a final entre Galo e Cruzeiro termina em grossa pancadaria. No Maracanã, você e a Ana estavam lá, só 2 jogadores do Fluminense, apesar dos pedidos do Zubeldia e da direção do clube, só 2 ficaram no campo para ver a premiação do Flamengo. Os outros foram para o vestiário. No estádio do Internacional, time pelo qual torce o meu pai,
Aumentaram a música para abafar a celebração do Grêmio. E no estádio da Chapecoense, um estádio que tem uma história no futebol brasileiro, eu estava lá com o Jader Rocha, onde foi feito o velório, enfim, simplesmente apagaram as luzes por causa da comemoração do Barra. A gente está transformando a dificuldade de aceitar um resultado adverso. Eu perdi. Estadual, Paulo. Não, pouco importa se é estadual, nacional, municipal. Eu perdi. O adversário conseguiu a vitória. O Internacional vai reclamar daqui e dali. Foi 4-1 no confronto. O Cruzeiro jogou mais do que o Galo. Basta ver a entrevista do Eduardo Domingues depois do jogo. Olha o que ele fala do time do Galo. De forma resumida, o que vocês esperam como punição para o que aconteceu em Belo Horizonte? Cara, não sei. Não sei porque é difícil, né? são coisas muito diferentes, né? Você vai agora jogar contra confrontos estaduais, né? De fora de outros estados. O impacto disso também no time de fora que vem jogar no estádio dos dois Brigões. E de outros também, né? A gente está falando desse, mas a gente viu que ontem foi muito feio. Mas eu acho que tem que ter um conselho aí da CBF com a Federação Mineira, porque senão, Lino, o futebol já tem precedentes gravíssimos, né? O futebol já tem precedentes gravíssimos. A gente vê gente entrando viu gente entrando com faca dentro de estádio e na semana seguinte praticamente o estádio já estava aberto de novo. Então, assim, tem várias outras questões. Então, eu acho que tem que ter uma reunião aí por parte do Conselho de Segurança da CBF, junto com o pessoal da Federação Mineira. Tem que ter, sim, uma punição, se não coletiva, individual para os brigões, ou para os brigões, que é muita gente, né? Você vai ter que punir muita gente, mas não dá para o futebol seguir jogando isso para debaixo do tapete. O futebol joga muitas coisas para debaixo do tapete. Isso aí não pode jogar, não. E o segmento disso, assim, o que a Ana falou, eu concordo plenamente, porque o atleta, ele reage quando é punido. Vou falar por mim, por todo o tempo que eu vivi dentro do campo. Você é favorável à punição pecuniária, financeira? Financeira. É a única que o atleta entende. Financeira, única. Se o atleta ficar de fora, ele vai ficar de fora, ele vai ficar treinando, ele vai ficar sossegado, aí ele pode até perder a equipe, mas depois ele volta. O financeiro mexe com o atleta. Sempre foi assim, sempre. Tanto que, hoje eu acho que é até pouco, né, isso acontece. Mas na minha época era muito. Qualquer questões que tinha em relação a um erro do atleta era financeiramente. Tanto que, na minha confusão, a Federação Paulista me puniu. E o Palmeiras disse, nós não vamos pagar, é você que vai pagar pelaquela confusão. E eu paguei com o meu dinheiro. Então, isso o atleta fala assim, cara, eu não vou dar esse mole mais. Eu acho que é uma das questões. Financeiro, mas também de jogos, porque eu acho que o clube também é responsável por isso. Agora, Lina, eu acredito que não vai acontecer nada. Eu acredito que, pelo lado do Cruzeiro, eles serão tratados como heróis, afinal de contas, foram defender um companheiro, no caso o Christian, agredido. Acredito pelo lado do Galo, embora o Galo tenha agora há pouco soltado uma nota repudiando qualquer tipo de violência, também não vai acontecer nada. Eu acho que quem vai pagar essa conta somos nós que estamos criticando o comportamento com certeza. dos jogadores. Nós é que vamos apanhar para burro. Isso aí, lá, nas tá redes lacrando. Sociais, exatamente. Não gosta do meu time, por isso tá falando mal do meu time. No meu caso específico, é aquele velho que fica ali o meu, falando. só podia ser mulher. Eu pensei ele. Só você pode falar. Como se só tivesse garotinho na mesa aqui. Não, então é assim, não vai acontecer. E eu vou falar, os caras falam, lá quem quer falar? Então é assim. Olha lá quem eu tô escutando. Entendo. Quer ver uma ação que seria legal? O Everson e o Christian, de repente, juntos, Isso, gravando concordo plenamente. Um vídeo, olha aqui, ó. Plenamente. Eu tô aqui, eu errei. Quero dizer que não tenho nada contra ele. Mas dar um heroísmo para quem não merece o heroísmo, então, né? Então, eles não vão fazer isso quase também. Que bonzinho, olha só, tô dando a mãozinha, a camiseta da amizade. Não, né? Então, eles não vão fazer isso. Não vai haver... o Everson entende que defendeu as cores do Galo. Os jogadores do Cruzeiro entendem que foram lá porque, afinal de contas, não podia deixar o companheiro apanhar. E fica tudo bem, quem apanha somos nós. E vou dizer só uma coisa rapidinho. Nessa questão toda que a gente está discutindo aqui... Tem tempo, tá? Vai até 13 meio programa. Não, vou passar. Porque o PC falou esse negócio que veio na minha mente. E você pode ter certeza absoluta, que 3, 4 jogadores, 5 do Cruzeiro e do Atlético se encontraram depois, mais tarde, numa casa ou hoje, e estão falando sobre isso, porque são amigos. Cara, o que a gente fez? O que aconteceu?
É isso que acontece. E assim, chegamos ao fim de mais um debate. O Clássico Mineiro, que era para ser lembrado apenas pela grande final, acabou marcado por muita confusão, agressões e uma enorme polêmica dentro de campo. Agora fica a pergunta: até que ponto a rivalidade pode ultrapassar os limites do esporte? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse assunto ainda vai dar muito o que falar. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.